Amém? Não, o formato não é importante. O importante é o conteúdo, é a verbal e plenária palavra de Deus. Tome comigo a Bíblia desta feita, primeiro livro da Bíblia, onde estamos fazendo leitura sequenciada, livro do Gênesis. Hoje, capítulo de número 14. Livro do Gênesis, capítulo de número 14. Sob a epígrafe, 4 reis lutam contra 5. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, saíram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimar, contra Sameber, rei de Zeboim, contra o rei de Belar, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o mar de Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano revoltaram-se. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carmaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus, desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimar, de Zeboim, de Beta, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, contra 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo veio um que escapara, e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os venceu, perseguindo-os até Obar, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar, Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo,
trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam seu devido quinhão. Aleluia. Amados, queridos, Abrão, do capítulo de número 14, não é o mesmo Abrão do capítulo 12, não é o mesmo Abrão do capítulo 13. Este Abrão é alguém que cresceu na fé, é alguém que na sua caminhada com Deus, é alguém que peregrinando no território da promessa do Senhor, abraçou plenamente a visão de Deus. E ao abraçar plenamente a visão de Deus, passando a viver conforme os desígnios do Senhor, estando na presença do Senhor, tendo entendido que nessa sua peregrinação, nessa sua caminhada, é uma caminhada que ele faz não mais só, mas ele faz com a sua família e Deus, presença de Deus. Ele faz com Sarai e Deus, o cordão de 3 dobras, que não rompe facilmente, mas ainda, ele na sua prática diária, ele aprendeu a dialogar com Deus, ele aprendeu a colocar diante do Senhor as suas necessidades, ele aprendeu a lançar sobre o Senhor todas as demandas da sua vida e a receber do Senhor direção diante dos desafios, diante dos problemas e diante das circunstâncias. O Senhor Jesus, falando aos discípulos, disse: eu vos digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas ele declara: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, diante das vicissitudes, diante das situações adversas, elas fazem parte da vida, diante dos caminhos mais estreitos e apertados, diante das trilhas mais escarpadas, alguém desmorona, alguém fica macambúzio, alguém fica depressivo. Jesus diz que essa atitude não é a atitude correta. A atitude da fé é outra. A atitude da fé diante dessas coisas é: tende bom ânimo, ou seja, levanta a cabeça, ou seja, levanta os olhos. O apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima. É como a dizer, olha a perspectiva, não de baixo para cima. Quem olha de baixo para cima vê tudo agigantado, mas começa a olhar de cima para baixo e você vai ver tudo na perspectiva do Altíssimo, aquele para quem os moradores da terra são pequenos insetos, para quem as grandes montanhas e os grandes montes nada são. O Deus Todo-Poderoso, aquele que faz da terra estrado para apoio dos seus pés. Diante dos desafios, levanta a cabeça. Diante dos apertos da vida, tem bom ânimo, tem coragem. Foi o que foi dito a Josué, quando recebeu o cargo e o encargo de Moisés. Foi dito a ele: tem bom ânimo, olha, levanta a cabeça.
Só uma coisa você não pode retirar da sua caminhada: medita no livro da lei, e no livro desta lei coloca o teu coração de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E é dito a ele: você irá bem. Sabe, nada, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. E aqui tem um fator que faz alguém levantar a cabeça, porque o Senhor diz para ele: assim como eu fui com Moisés lá contra Faraó e dobrei o Egito, assim como eu fui com Moisés lá diante do Mar Vermelho, o mar abriu, assim como eu fui com Moisés lá no deserto, não tinha água e a rocha verteu água para Israel beber, assim como eu fui com Moisés diante dos amalequitas e dei vitória ao meu povo, assim como eu fui com Moisés em 40 anos de peregrinação, cuidando de 2 milhões de vidas, não deixando faltar, porque pela manhã tinha maná, durante o dia tinha uma coluna de nuvem, era um ar-condicionado natural, à noite havia uma coluna de fogo que iluminava e aquecia, dia após dia estava ali o meu cuidado, dia após dia estava ali o meu amor. E o Senhor está dizendo para Josué: assim como eu fui com Moisés, assim também, desse mesmo jeitinho, eu serei contigo. Levanta a cabeça. Aí o Senhor diz: não te mandei eu? Sabe, Abraão tinha vivenciado na sua jornada, no capítulo 14, um aprofundamento na sua fé, um conhecimento de Deus que ele antes não tinha, mas agora esse Abraão amadureceu. Agora ele não é pleno ainda, mas ele já não é mais um infante espiritual, um bebê que se engatinha, não. Esse Abraão já dá umas carreiras, sabe? Esse Abraão já dá uns pulinhos, esse Abraão já adquiriu um certo condicionamento na sua fé, ou na sua visão espiritual, na sua experiência com Deus. E está ali ele agora habitando perto dos carvalhais de Manre. Eu não sei se você sabe, mas o carvalho, onde Abraão vivia ali, aquelas árvores, elas perdem toda a sua folhagem, fica só os galhos, e alguém olha e diz: agora acabou, o carvalho agora terminou a sua jornada. Mas diferente do que alguém possa pensar, quando o carvalho perde toda a sua folhagem, ele recupera tudo de novo. Ele se ergue outra vez, ele brota brotos novos outra vez, e ele vivencia uma nova fase e uma nova etapa na sua vida. O nosso Deus é Deus de recomeços, ciclo após ciclo, termina um ciclo, começa outro, mas não falta a presença, não falta o cuidado, não falta a direção do Senhor na vida daquele que caminha com Deus. Querido, nem todo tempo é tempo de calmaria, nem todo tempo também é tempo de ventania, mas todo tempo é tempo da presença do Senhor, todo tempo é tempo do cuidado do Senhor, todo tempo é tempo do agir de Deus ao nosso lado, aquele que tem prazer em estar conosco todos os dias. Olha para o calendário, pega o calendário aí, ou dá uma olhadinha nos dias de dezembro que ainda te restam, a partir de hoje. Olha para janeiro, fevereiro 2024, olha para cada um daqueles dias, em cada um deles está a presença do Senhor, em cada um deles está o cuidado de Deus, em cada um deles está a presença. Não será um dia igual ao outro, sabe, terá um tempo mais quente, terá um tempo mais frio, terá um tempo de mais calor, terá um tempo de mais refrigério, terá um tempo de vitórias, também terá um tempo de batalhas, mas em todo tempo está a presença, em todo tempo estará o cuidado, em todo tempo estará o agir de Deus. A guerra se levantou naqueles dias. Reis, naquelas confederações, faziam alianças. E era comum que o rei mais poderoso dominasse os reis mais fracos. E assim Quedorlaomer estava dominando outros reis. Estava dominando, inclusive Sodoma e Gomorra eram dominadas. Aquelas 7 cidades, aquela confederação de cidades que haviam por ali, todas estavam sob o domínio de Quedorlaomer. Estavam debaixo da opressão e do jugo, ano após ano, aqueles reis eram dominados. O que produziam, sabe, o fruto do seu trabalho, Quedorlaomer vinha e tributava. Quedorlaomer vinha e
tomava, de modo que aqueles reis eram oprimidos, a sua prosperidade não era sua, mas a sua prosperidade era tomada para Quedorlaomer, de modo que a sua população não prosperava muito, haviam limitações, porque havia um controle, um domínio, uma opressão sobre aquele povo vindo da parte de Quedorlaomer, de modo que 5 reis vão se revoltar, sabe, tendo sido oprimidos por tantos anos, por mais de uma década, eles vão se confederar e vão enfrentar o seu opressor. E agora em uma guerra de 5 reis contra 4, e você diz 5 contra 4 é vitória dos 5, mas não é o que aconteceu. Quedorlaomer conseguiu superar aqueles que se revoltaram, e aí a ruína foi ainda maior, porque se antes ele tomava daquilo que era fruto da sua produção, agora ele vai queimar as cidades, agora ele vai tomar todos os bens, agora vai levar a população cativa, a população e seus líderes cativos, aqueles que sobreviveram à batalha, aqueles que sobreviveram à guerra. Lembra de Ló? Abraão disse para Ló: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Quando Abraão entendeu que a bênção não estava em estar do sul ou no norte, a leste ou a oeste, quando Abraão entendeu que a bênção não é estar perto do rio ou longe do rio, mas ele entendeu que a bênção está onde está o Senhor, está onde está a vontade do Senhor. Quando ele entendeu: se eu for para o sul, o Senhor vai comigo e lá vai dar certo. Se eu for para o norte, na vontade e direção do Senhor, Ele vai comigo, é território da promessa, ali eu também vou dar certo. Se eu for para a oeste, Deus vai comigo, território da promessa, ali também vai dar certo. Para onde eu for, a bênção do Senhor vai comigo. Aonde eu colocar o pé, aonde eu colocar a mão, o cuidado, o amor de Deus estará com a minha vida, estará sobre a minha vida. Ele me fará prosperar no caminho. Quando ele entende essas coisas, quando ele compreende isso, ele diz para Ló: escolhe para onde você quer ir. E Ló, olhando para a vista, olhou para as campinas do Jordão, viu as cidades de Sodoma e Gomorra e as demais, e é dito que na sua visão aquilo era como o jardim do Éden, era ainda mais como era o território do Egito. Olha a referência de Ló. Ló tinha o Egito no coração, logo guardava como referência de coisa boa o Egito, e ele olhava e dizia: é ali que eu vou me dar bem, e vai para lá. E Abrão fica no território mais árido, Abrão vai para os carvalhais de Manre, ali ele vai se estabelecer, ali ele terá acampamento, ali ele vai ter vivências e experiências com Deus, ali ele vai viver da dependência, da direção e da bênção de Deus, e ali ele vai ter paz, e ali ele vai prosperar. A palavra de Deus declara: é melhor o pouco com a bênção, é melhor o pouco com a paz, do que o rico, sabe, na sua abundância sem paz, na sua riqueza sem alegria, na sua riqueza debaixo de opressão, na sua riqueza sem conciliar o sono. É muito melhor viver na presença de Deus, na dependência do Senhor, ter o Senhor como seu quinhão na terra. E assim Abrão prospera, e Ló também ia se dando bem na sua visão, mas logo veio a guerra, e com a guerra a ruína. Lhe tomam tudo quanto ele amealhou, lhe tomam tudo quanto ele conseguiu, e mais ainda, tomam suas filhas como escravas, sua mulher agora como escrava. Ele mesmo perdeu a liberdade e é levado cativo. E tudo que Ló viu, como é enganoso é a visão humana. Há caminhos que o homem diz: provérbios, parecem, mas só parecem as melhores coisas da vida, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. É caminho que tira a paz, que tira a liberdade, é caminho que, sabe, oferece para você uma perspectiva tão boa e tão maravilhosa, mas o final é caminho de morte. O homem se deixa levar pela visão, o homem se deixa levar pela sua mera expectativa. É melhor a visão da fé. A fé olha, e ela olha, mas ela olha com uma perspectiva diferente. O olho carnal olha e diz: não dá. O olho carnal olha e diz: aqui não pode dar certo. Mas a fé diz: se o Senhor for comigo, dá tudo certo. Se a bênção do Senhor for na minha vida, aonde eu colocar o pé vai dar certo. Eu não dependo de facilidade para dar certo, eu só dependo da bênção de Deus para dar certo. Ló perdeu tudo, cativo, a cidade em ruínas, pegando fogo, fumegando. Alguém escapa. Deus é maravilhoso, porque ainda estabelece um escape para alguém.
No meio daqueles que são levados cativos, sabe-se a providência de Deus. Faz com que alguém ainda escape, faz com que alguém não seja levado preso. Talvez estava meio morto, alguém disse, esse não levanta mais, deixa aí. E foram-se, e aquele levantou-se e lembrou-se de Abrão, e disse: Abrão é homem de Deus, Abrão anda na presença do Deus Altíssimo. Abrão, se alguém que pode fazer alguma coisa pelos que foram levados cativos, não são os reis que foram vencidos. Se alguém que pode fazer alguma coisa pelos que perderam a liberdade, não são os reis e os exércitos que foram abatidos. Se alguém que pode fazer alguma coisa, esse é o habitante de Manre, esse é aquele que mora perto dos carvalhos, esse é o Abrão, esse é o peregrino Abrão, o hebreu Abrão, aquele que serve ao Deus Altíssimo, ao verdadeiro Deus, e corre da notícia Abrão. E quando Abrão tem a notícia da ruína de Sodoma, Gomorra e daquelas cidades, daqueles 5 reis, de toda a situação que havia no Vale do Jordão, quando a notícia chega a Abrão e ele dito: teu parente Ló foi tomado, foi levado cativo, ele com as tuas sobrinhas, ele com a esposa de Ló, ele perdeu tudo quanto possuía. Abrão, sabe o que Abrão faz? Na direção de Deus, ele reúne os melhores 318 servos, 318 que foram educados na sua casa, que cresceram na mesma fé, que conhecem e servem ao mesmo Deus. Não eram homens da guerra, não, eles eram cuidadores de ovelhas, eles eram cuidadores de gado, eles tinham uma cultura pastoril. Mas Abrão entende uma coisa, que ele serve ao Deus Altíssimo, a Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos, aquele que quebra o arco, corta a lança, queima carros no fogo, aquele que manda a terra se aquietar, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ele reúne os 318 e aqueles que eram vizinhos de Abrão, que entendiam que Abrão era homem de Deus, que a bênção do Senhor estava onde Abrão estava, que tinham feito já alianças com Abrão, pactos de boa convivência com Abrão. Escol, Manre, aqueles que eram vizinhos de Abrão, que amavam a presença de Abrão ali, disseram para ele: se você for à guerra, nós iremos com você, porque eles reconheciam uma coisa: o Deus Altíssimo é na tua vida, tu vai ter vitória e nós vamos participar da mesma bênção. E Abrão vai à guerra, e indo à guerra, ele vai dar sobre aqueles vencidos, ele vai dar também sobre os vitoriosos. E aqueles 4 reis vencedores da guerra, Quedorlaomer, que dominava ainda mais a região, vai ser vencido, não por um grande general, vai ser abatido, não por um homem de guerra famoso, não, ele vai ser vencido por um campeão, mas é um campeão da fé. Ele vai ser vencido por um campeão, mas é um campeão que anda na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele vai ser vencido não por alguém que vem com escudo, com lança e com armamento poderoso de guerra, não, ele vai ser vencido por alguém, mas vai contra ele em nome do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, que cuida, aquele que cerca adiante, atrás, à esquerda, à direita, em cima, embaixo. De quem é a vitória na guerra? E prevalece. Toma de volta as pessoas levadas cativas, toma de volta todos os bens que foram tomados na guerra. E quando está ali retornando com aqueles cativos, vem ao encontro de Abrão Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele vem trazendo a Abrão pão e vinho. Pão e vinho, símbolo da nova e eterna aliança que seria firmada séculos e séculos depois em Jesus Cristo. Melquisedeque, rei da justiça, Melquisedeque, rei da paz. Aqui o apóstolo Paulo mais tarde vai associar a
há um símbolo no Antigo Testamento que remete ao Senhor Jesus Cristo. Melquisedeque chega, e ele chega trazendo pão e vinho, sabe? Vai ter uma celebração ali, vai ter uma celebração na presença do Senhor. E ao ver Abrão, Melquisedeque levanta a mão e adora o Deus Altíssimo e diz: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que te deu a vitória na guerra. Abraão sabe, eu prevaleci, mas não foi pela minha força. Eu prevaleci, não foi pela minha inteligência, não foi pela minha habilidade com a espada, não é porque eu sou um estrategista militar, não. Eu prevaleci porque o Senhor era comigo. Eu prevaleci porque a bênção do Senhor estava comigo, estava na minha vida. E Abraão vai adorar ao Deus Altíssimo, de tal maneira que ele entrega a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo quanto possuía. Sabe, não tinha nenhuma lei que obrigasse Abraão a dizimar, não tinha nenhuma Bíblia para ensinar Abraão a dizimar, e nem precisava, porque quem anda com o Altíssimo, tem prazer em dar, é dar para ter para dar. Abraão reconhece que tudo quanto tem, possui, toda a sua prosperidade, todos os seus rebanhos, tudo quanto ele tem prosperado na terra, toda a paz que tem vindo ao seu coração e à sua alma, provém do Deus Altíssimo. E com muito prazer e alegria, ele dizima, ele faz a sua oferta, ele anda em fidelidade com Deus, ele tem prazer em ofertar ao Todo-Poderoso. É a oferta de gratidão, é a oferta da fidelidade, é a oferta daquele que diz: o Senhor me tem abençoado, que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. E ele oferta. Sabe, quando o rei de Sodoma se aproxima de Abraão, lhe faz uma proposta, ele diz: me dá as pessoas. Porque o rei de Sodoma, ele tinha um interesse, era ter as pessoas, era estar dominando, mas dominando as pessoas. Ele diz: me dá as pessoas. Aqueles que eram cativos que você libertou, me devolve as pessoas. Agora os bens, pode ficar com tudo, leva os bens, mas me dá as pessoas. Abraão, olhando para o rei de Sodoma, olhando para aqueles reis vencidos, ele declara: olha, de vocês eu não quero nada, nem uma tira de couro, absolutamente nada, para que não digas: o rei de Sodoma é quem prospera Abrão, o rei de Sodoma é quem faz Abrão ter paz, o rei de Sodoma é quem dá a Abrão vitória na guerra. Não, ele diz: levanta a minha mão para o Deus Altíssimo, nada de você eu quero, porque tudo quanto eu tenho, tudo quanto vem para as minhas mãos, não vem de Sodoma, não vem de Gomorra, vem do Deus Todo-Poderoso, aquele que é comigo. Se eu for para a esquerda, vai comigo, se eu for para a direita, vai comigo, no território da sua promessa, ele vai comigo e me abençoa. Para que não digas: eu fiz enriquecer Abrão, tão somente o que os meus servos comeram, e a porção devida aos meus vizinhos que me acompanharam na guerra. Oh glória! Coisa maravilhosa é a maturidade espiritual. Coisa maravilhosa é a perspectiva de Deus. E quando essa perspectiva se torna a nossa perspectiva, coisa gloriosa é quando o nosso entendimento não é mais o nosso simples entendimento, mas começamos a entender como Deus entende, com a sabedoria que vem de Deus, e temos a perspectiva do Senhor. É essa perspectiva que nos faz prevalecer. É essa perspectiva que nos faz entender. O mar pode estar fechado, mas há um Deus que abre caminho no meio do mar. Essa perspectiva nos faz entender. O deserto pode ser longo, pode ser muito seco e muito difícil de atravessar, mas o Senhor é comigo. Ele vai cuidar de mim da travessia. Não é o lugar, é a bênção do Senhor na nossa vida. Coisa maravilhosa é quando caminhamos com Deus e nos envolvemos com Deus na caminhada. Coisa maravilhosa
é quando conhecemos a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, de conversar com Ele, de dialogar com Ele, de ouvir a sua palavra. Oh, é o que nos prepara para as guerras da vida, os embates da vida, é o que nos dá direção para as decisões acertadas da vida, e é isso que Abrão está vivendo. Oh glória! É isso que o Senhor deseja que você vivencie. É o desejo de Deus que você caminhe com Ele. É o desejo e o convite do Senhor que você, querido, querida, que me escuta, se aproxime do Senhor, porque é um convite de Deus também para você. Ele, quando convidou Abrão, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele declarou para Abrão a promessa que alcança a tua vida. Ele disse: em ti, Abrão, através de ti, Abrão, eu farei benditas todas as famílias da terra. Sabe o que significa isso? A tua família também é alvo da promessa. O teu coração também é alvo da promessa. O teu viver também é alvo da promessa. Abraão é o pai da fé, mas você pode ser filho desta fé. Venha andar com o mesmo Deus. Como eu faço para andar com Deus? Abre o teu coração. Confessa a este Deus como teu Senhor. Confessa ao Deus Altíssimo como teu Salvador. Faz como Abrão, levante a mão para o Deus Altíssimo e adore ao Deus Altíssimo e declare: o Deus Altíssimo é o meu único e verdadeiro Deus. Estabeleça o Deus Altíssimo como o Senhor da tua vida, como o Senhor da tua família, como o Senhor da tua esposa, dos teus filhos, como o Senhor do teu lar. Estabeleça o Deus Altíssimo como o teu Deus. Faz uma entrega da tua vida ao Senhor. É o que Abrão fez. Quando Abrão entendeu isso, ele entregou tudo, o seu futuro, ele entregou os seus bens, ele entregou o seu caminho, a sua vida nas mãos de Deus. E ele entendeu uma coisa: aonde Deus me mandar, irei. Aonde Deus me estabelecer, ali ficarei estabelecido. Mas eu viverei no centro e na circunferência da vontade de Deus, e viverei na terra as suas grandes promessas. O Senhor deseja que você viva essas promessas. O Senhor deseja que você viva essas bênçãos. Sim, terão embates, sim, terão guerras, mas em todas essas coisas, escreve o apóstolo Paulo séculos depois, somos mais que vencedores. O mundo pode ter campeões, mas só Deus faz você mais que campeão. O mundo pode ter vencedores, mas somente o Senhor faz alguém mais que vencedor. Como é ser mais que vencedor? É quando você prevalece, não porque você é forte, não porque você é esforçado, não porque você é inteligente, não porque você é capaz. Não, você prevalece porque o Senhor te faz prevalecer. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Aonde você coloca o pé, aonde você coloca a mão, Deus coloca a mão. Deus está com você. A presença do Senhor vai contigo, e por onde você vai, está chegando a bênção, está passando a bênção, está a presença do Senhor contigo. Deus deseja que você viva isso. Isso é para quem pertence a Ele. Abraão entregou-se a esta fé. E eu te convido nessa manhã a fazer a mesma coisa. Levanta a tua mão e diga: o Senhor é o meu Deus. O Deus Altíssimo é o meu Senhor. E você que ainda não pertence a Ele, está ainda com a visão do Egito, está ainda olhando com olhos carnais e procurando a configuração do modo de vida do Egito ou de Babilônia, eu te convido a olhar para cima, até a perspectiva do Altíssimo nessa manhã. Aquele que criou os céus e a terra, não só criou, mas sustenta no lugar da Megeste. Em quem vivemos e nos movemos e existimos, como declara o apóstolo Paulo. Eu te convido nessa manhã a constituir o Senhor teu Deus. E se você ainda não fez, escreva nesse chat:
Comece amanhã fazendo essa entrega. Escreva: eu entrego a minha vida ao Deus Altíssimo. Eu entrego a minha vida ao Deus Altíssimo. Eu quero ser do Deus Altíssimo. E se como Abrão você deixou o território da promessa e desceu para o Egito, como ele fez, e depois tornou ao caminho, e foi restaurado, tornou ao caminho, e viveu as promessas de Deus, a plenitude dessas promessas. Eu te convido também a voltar ao caminho. Oh glória! Eu desci para o Egito, sai do Egito. Eu estou dominado por Faraó. Eu sei, venha ao Senhor, Ele vai te libertar desse jugo, dessa prisão. A Quedorlaomer tem dominado a minha casa, a minha família. Eu me afastei do território da promessa e eu fui viver debaixo do domínio de Quedorlaomer. Dessa manhã, o Deus Altíssimo vai ao teu encontro através dessa palavra. Vem a presença, escapa, escapa e vem viver perto de Abrão. Escapa, porque há aconchego aonde está a fé de Abrão, aonde está o Deus de Abrão. Escapa do território de Sodoma, esse território fumegante, vencido e oprimido. Vem, porque nos carvalhais de Manre a força, nos carvalhais de Manre a fé, nos carvalhais de Manre a bênção, nos carvalhais de Manre é o cuidado de Deus para a tua família, é o cuidado de Deus para a tua vida. Vem a presença do Senhor. Escreve: eu quero voltar ao território da bênção. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor.